Irmãos, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos agora, irmãos, naquela parte do culto, que é a parte mais alta, onde Deus há de falar ao nosso coração, falando por toda a liturgia, durante a leitura do cântico, as orações, mas de um modo especial, íntimo, por meio da exposição da palavra dele, pregada de um modo fiel. Para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem o Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Iremos expor essa noite do versículo 1 até o versículo de número 15. Todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim a santa, inerrante e autoritativa palavra do Deus vivo. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Jesus a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Por ocasião da festa, era costume soltar ao povo dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que ele fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo ao Senhor graça e iluminação sobre a passagem que nós acabamos de ler. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, que habita nos céus e cuja terra está cheia da glória do Senhor, mais uma vez chegamos à tua presença, ó Deus, suplicando a tua misericórdia e também a tua compaixão, suplicando o teu favor, ó Deus, para que tu venhas a falar ao nosso coração por meio dessa mensagem. Ó Senhor, somos carentes e necessitados da palavra do Senhor, da vontade do Senhor para as nossas vidas. E queremos saber, ó Deus, o que tu queres de nós. Pedimos, ó Pai, que tu possas falar ao nosso coração essa noite, fazendo conhecida a mensagem que o Senhor reservou para nós, para os nossos corações, aqueles a quem o Senhor trouxe aqui para que pudessem ouvir as tuas palavras. Ó Deus, que as mesmas possam tocar o profundo do nosso coração, despertando-nos e tirando-nos, ó Deus, da zona de conforto, fazendo com que nós possamos ser cada vez mais íntegros, sinceros e verdadeiros
em nosso cristianismo, em nossa profissão de fé, em nosso compromisso para com o Senhor. É verdade que não merecemos nenhuma bênção da tua parte. É verdade, Senhor, que o Senhor não é obrigado a nos abençoar. Mas pedimos a Ti, em nome de Jesus, que Tu possas ser movido de compaixão e assim agir em nosso favor. Abençoando também a mim, ó Deus, na transmissão da Tua palavra, na fidelidade à mesma, sendo fiel na exposição, como também na aplicação ao coração do Teu povo. Ajuda-me, ó Deus, porque Tu bem conheces as minhas fraquezas, Tu bem sabes as minhas debilidades, as minhas deficiências, e principalmente os meus muitos pecados, e o quanto eles, ó Deus, me atrapalham e podem atrapalhar. Por isso eu te peço que, apesar de mim e apesar das minhas deficiências, o Senhor possa comunicar ao coração de cada um a Tua palavra, que o Senhor possa ser revelado no coração e na alma do Teu povo, de tal modo, ó Deus, que Tu venha ser glorificado. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a perseguição é algo que faz parte da vida do cristão. Um cristão que é verdadeiramente genuíno, se ele ainda não experimentou perseguição, em algum momento da sua vida, ele há de experimentar uma perseguição. Afinal de contas, nós vivemos em uma cultura que tem valores e princípios completamente opostos às Escrituras Sagradas e à vontade de Deus. E não bastasse isso ainda, nós também habitamos em uma carne, em um corpo, que é completamente, que muitas das vezes ele nos induz a fazer exatamente coisas contrárias à vontade de Deus e aos princípios da sua palavra. E não bastasse isso, meus irmãos, nós temos um inimigo espiritual que constantemente está nos tentando a fazer com que nós nos afastemos cada vez mais da palavra de Deus e dos seus princípios. A verdade é, meus irmãos, que não falta inimigos que possam fazer com que perseguições venham até a nossa vida. E a verdade é que muitas pessoas têm tentado de alguma forma driblar as perseguições e as oposições que se levantam contra o cristianismo. E muitas dessas pessoas tentam vencer as suas perseguições, nada mais, nada menos do que fazendo com que o cristianismo seja aceito pelas pessoas. Isso mesmo, eles negociam os seus valores e os seus princípios, a fim de que o cristianismo seja algo mais palatável, negligenciando assim os seus valores. Eles não querem que falem de pecado, falem de arrependimento, falem de inferno, falem contra aquelas práticas que vão de oposição com a palavra de Deus. Eles preferem que o cristianismo seja algo doce, palatável ao paladar das pessoas. Alguns ainda tentam, meus irmãos, fazer a igreja crescer, e para isso eles procuram deixar a igreja de um modo atrativo. Eles edificam templos suntuosos, organizam o culto de um modo que as pessoas se sintam à vontade, gostem da mensagem, que não venham falar constantemente contra ele. Acham que, na verdade, quando um número maior de pessoas fazer parte da igreja, de certa forma, a perseguição há de diminuir. E para isso querem agradar os seus ouvintes, querem agradar aquelas pessoas que estão se aproximando. E ainda uns outros, meus irmãos, tentam se juntar com todas as religiões,
acham que a resposta certa contra a perseguição é todos nós darmos as mãos, estarmos unidos, abraçarmos todas as religiões, seja ela católica, seja ela ubandista, seja kardecista. A verdade, só existe um Deus e devemos adorar todos juntos. Devemos deixar as diferenças de lado e adorar essa entidade comum que todos nós adoramos. E assim tentam driblar a perseguição, fazendo com que o cristianismo seja algo palatável, desejoso, atrativo para as pessoas. Mas quando nós olhamos para essa passagem, meus irmãos, o que nós aprendemos é que não necessariamente nós precisamos tomar essas atitudes que, em sua essência, elas se constituem em pecado. O modo correto pelo qual nós devemos passar pela perseguição e sair vitoriosos das perseguições que se levantam contra o povo de Deus, nada mais é do que viver um cristianismo íntegro, viver com constância, com integridade, o cristianismo que nos é apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. Não é negligenciando os nossos valores, não é abraçando todas as religiões, e muito menos agradando os nossos ouvintes, que nós iremos vencer a oposição que se levanta contra o cristianismo. A verdadeira forma de vencermos a oposição que se levanta contra o cristianismo nada mais é, meus irmãos, do que tendo uma vida íntegra com aquilo que Deus nos apresentou, vivendo um cristianismo autêntico, sem se importar com o que as pessoas irão dizer de você, sem se importar se elas irão gostar ou não da sua mensagem, sem se importar se elas irão gostar ou não do culto no qual vocês frequentam. A verdade é que vencemos as perseguições quando vivemos o cristianismo que nos é apresentado nas Sagradas Escrituras, quando ela faz parte da nossa vida e por meio dela nós vivemos de integridade com a sua verdade. E é exatamente isso que iremos ver nessa noite. Nós iremos ver, meus irmãos, que nós só podemos ser vitoriosos em nossas perseguições que se levantam contra nós, quando nós vivemos quando nós vivemos a semelhança do Senhor Jesus Cristo, uma integridade, com fidelidade, aquilo que Deus requer para as nossas vidas. A verdade é que nunca faltou oposição ao cristianismo, e todas as vezes que essa perseguição ela foi vivida e vencida, é porque houve cristãos íntegros que se comprometeram com ela e assim venceram a oposição. Ainda que lhe fosse tirada a própria vida, eles ainda saíram vitoriosos, porque o nome do Senhor, o nome de Deus, foi glorificado pela vida dessas pessoas. E a mesma coisa, meus irmãos, a mesma coisa acontece com o Senhor Jesus Cristo, nessa passagem na qual nós acabamos de ler. Aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo vivendo com plena integridade tudo aquilo que ele havia ensinado e pregado para os seus discípulos, de modo que nós podemos ver de modo categórico todas as suas lições, todos os seus ensinos e a verdade de que ele era, de fato, o enviado de Deus que haveria de cumprir o propósito de Deus, morrendo pelos pecadores. E aqui nós vemos o Senhor Jesus vencendo, por assim, uma das maiores perseguições que havia ainda para ele, antes de experimentar a cruz do Calvário. O julgamento, o segundo julgamento que estava realizado aqui por Pilatos e a multidão. Na verdade, um julgamento público, no qual o Senhor Jesus saiu condenado à morte, no qual lhe foi reputado a cruz do Calvário. Mas o que é mais interessante, apesar de que o Senhor Jesus tenha sido julgado e condenado à morte, e morte de cruz, ele sai completamente vitorioso dessa perseguição, porque ele vive de um modo íntegro a vontade de Deus. Ele completa, ele realiza, ele cumpre na sua vida o que Deus havia determinado, requerido dele. E é exatamente desse modo, se você quer vencer as perseguições que porventura têm se levantado na sua vida,
seja na sua casa, seja na sociedade, o modo correto de você vencê-la é vivendo com integridade o seu cristianismo. E é exatamente isso que nós iremos ver essa noite por meio do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Iremos ver como o Senhor Jesus, ele sai vitorioso nessa perseguição que é levantada contra ele e serve de exemplo para nós, para vencermos também as perseguições que se levantam contra nós. E como se mostra isso aqui? Se você observar bem do versículo 1 a 5, nós aprendemos, meus irmãos, que nós saímos vitoriosos das perseguições de modo íntegro, descansando na providência de Deus. É exatamente desse modo que o Senhor Jesus Cristo, ele experimenta a perseguição que se levanta contra ele nesses versículos. Ele vence descansando na providência de Deus. A mesma coisa acontece no versículo de número 6 a versículo 14. Nós vemos que saímos vitoriosos das nossas perseguições de um modo íntegro, suportando a humilhação dos nossos inimigos. E por fim, no versículo 15, nós vemos que o modo correto de nós vencermos a nossa perseguição de um modo íntegro é suportando com firmeza os sofrimentos por causa dos nossos inimigos. Aqui se faz então a receita, aqui se faz as razões, o modo como nós podemos vencer, meus irmãos, as perseguições, descansando na providência de Deus, suportando a humilhação dos nossos inimigos e também suportando os sofrimentos causados por nossos inimigos em nossa vida. É exatamente isso que o Senhor Jesus experimenta aqui, é exatamente isso que ele faz, e nós devemos tê-lo como modelo para que nós também saiamos vitoriosos em nossas perseguições. Só para que nós possamos entender de um modo pleno, faz-se necessário lembrarmos o contexto dessa passagem. Se nós lembramos bem, estamos aqui na eminência da cruz do Senhor Jesus. Aqui já é Páscoa, já é sexta-feira, a sexta-feira da paixão, o dia no qual o Senhor Jesus, de fato, será crucificado. Mas nós vimos que passagens anteriores mostraram, então, o primeiro julgamento do Senhor Jesus Cristo. Um julgamento que foi, na verdade, privado, que aconteceu no privado, aconteceu de um modo interno, apenas nas vistas dos religiosos, dos líderes judeus. Na verdade, o Senhor Jesus, em um primeiro momento, foi condenado pelo Sinédrio como aquele que era digno de morte. E agora o Sinédrio, depois de condenar o Senhor Jesus, o leva então até Pôncio Pilatos, para que lá ele experimente o segundo julgamento que haveria de experimentar. Desta feita, não mais um julgamento privado, mas um julgamento público, às vistas de toda a nação, à vista de todas as pessoas, na qual o Senhor Jesus também será condenado, será julgado e condenado à morte. E aqui nós vemos que esse julgamento, que mais uma vez se demonstra injusto, mostra então como o Senhor Jesus o suportou, configurando assim uma perseguição contra ele, e como ele suportou esse julgamento, saindo então vitorioso. E o primeiro modo, então, meus irmãos, como o Senhor Jesus demonstra a sua integridade e como ele vence com essa integridade a perseguição levantada contra os líderes judeus a seu respeito, nós vemos aqui que ele vence descansando na providência do Senhor. Acompanhe comigo o que diz o versículo de número 1 até o versículo de número 5, na passagem que acabamos de citar. Diz assim: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarraram Jesus, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Aqui nós temos, meus irmãos, o primeiro modo como o Senhor Jesus demonstra vencer a perseguição que estava se levantando contra ele. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus, ele não revida diante
dos maus tratos realizados pelos judeus. É exatamente isso que nós vemos nessa passagem na qual nós acabamos de ler. Nós lembramos que o Senhor Jesus passou a madrugada inteira dentro do calabouço do Sinédrio. Lá ele foi esmurrado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado pelos líderes judeus. Na verdade, ele passou uma madrugada inteiramente difícil, sendo julgado injustamente por aqueles homens. E agora já é manhã. O Senhor Jesus, então, estava amarrado como se fosse um animal em seus braços e é conduzido pelo Sinédrio agora até Pôncio Pilatos. Jesus é levado até o governador, o prefeito, o governante, a fim de que ele próprio julgasse o Senhor Jesus Cristo, para que ele mesmo fosse condenado como um réu da nação. E é exatamente desse modo como os líderes judeus, então, apresentam o Senhor Jesus Cristo a Pôncio Pilatos, como um malfeitor, como alguém que trazia sedição para a nação de Israel. Na verdade, se nós lembrarmos bem, a acusação pela qual o Senhor Jesus foi condenado naquela noite, na madrugada, lá no Sinédrio, é de que ele era o Filho de Deus, ou melhor, porque ele se dizia Filho de Deus, e por ele se dizer o Filho de Deus, então ele estava dizendo que ele era o Rei dos judeus, e foi exatamente essa acusação que os líderes judaicos levaram até Pilatos, dizendo: olha, esse homem se diz rei, logo se ele se diz rei, ele então é alguém que está se levantando contra César. E então Pilatos passa a interrogar o Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele não somente não revida contra as acusações dos líderes judaicos, como também ele não revida diante da autoridade romana, que é Pôncio Pilatos. Pilatos o interroga, no versículo 2, Pilatos então passa a interrogar o Senhor Jesus, perguntando: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. E como nós vemos aqui, meus irmãos, os líderes judeus, assim como Pilatos, assim como Pilatos, vê Jesus, então, como um réu, como alguém que está sendo julgado por algo que ele dizia. Mas o que é mais interessante em todas essas coisas é que o Senhor Jesus, ele não revida nem diante dos líderes judaicos e muito menos se revida diante de Pilatos. E ainda não se revida diante das acusações levantadas pelos líderes judeus. O que demonstra aqui, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, nada mais, nada menos, está confiando plenamente na providência do Senhor. Ele sabe que precisamente para essa hora foi que ele veio. Ele sabe que ele deveria ser entregue para morrer pelos pecadores. Ele sabe que a missão que Deus o entregou foi nada mais, nada menos do que ser considerado como um sacrifício vivo para morrer no lugar dos pecadores. E o que nós vemos aqui é o Senhor Jesus, nada mais, nada menos do que descansando na providência de Deus. Ele vê as acusações falsas que são levantadas contra ele, mas ele não diz uma palavra, ele não abre a boca tentando defender-se ou justificar-se diante das acusações dos líderes judeus. Ele poderia muito bem dizer: não, isso é uma mentira, não se pode sustentar o que esses homens estão dizendo, e nem muito menos ele se coloca diante da autoridade romana e diz: olha, veja, esses homens estão mentindo. Jesus, ele não busca refúgio, consolo, ele não busca o apoio de Pôncio Pilatos, a fim de lhe tirar daquela situação na qual ele se encontra. E por que o Senhor Jesus está fazendo isso?
porque ele sabe, meus irmãos, que foi precisamente para essa hora, foi precisamente para ser um sacrifício que ele foi colocado aqui diante de Deus. Ele sabe que esse julgamento que está acontecendo nada mais é do que a providência de Deus na sua vida, e ele então aceita, então ele descansa nessa providência, fazendo com que então a vontade de Deus seja concretizada, realizada, estabelecida na sua vida. E o que é mais interessante, meus irmãos, diante dessa posição do Senhor Jesus Cristo, diante das acusações que é levantada diante dele, quando ele não abre a boca, é a reação de Pilatos. Pilatos, ao ver que o Senhor Jesus Cristo, ele não se defende, que ele fica calado, ele se admira. Veja o que diz aí o versículo 4 e 5. Pilatos, tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. A boca do Senhor Jesus era um túmulo. Ele vedou os seus lábios. Aqui se cumpre a escritura de Isaías, que diz assim: ele foi reputado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não revidou, ele não resistiu aos ataques que estavam sendo feitos diante dele. Ele simplesmente aceitou o que a providência de Deus tinha para ele, e ele descansou nessa santa providência. Ele sabia que a mão de Deus estava por detrás de todas essas coisas, e era Deus mesmo quem estava conduzindo a sua vida nessa direção. Então, como uma criança, como um bebê que descansa nos braços da sua mãe, assim o Senhor Jesus Cristo descansa na providência de Deus, que Deus havia reservado para ele, a tal ponto que o imperador romano, que já havia visto várias cenas dessas se repetirem, ele já mandou vários detentos para a prisão, mas certamente nunca viu nenhum deles agir à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ele não revida, ele não briga, ele não luta pelos seus direitos, simplesmente ele entrega àquele que julga todas as coisas retamente. Ele descansa no braço do Altíssimo, para que a sua vontade seja realizada na sua vida. E o Senhor Jesus, meus irmãos, ele é para nós um grande exemplo, ele é para nós um grande modelo, pelo qual nós devemos que nos ensina a como passar por provações, como nos ensina a passar por dificuldades e privações nas nossas almas, que nada mais é do que descansando na providência de Deus. Se tem algo, meus irmãos, que certamente impactará o mundo, impactará as pessoas à nossa volta, será o dia que nós descansarmos na providência de Deus, diante das oposições, diante dos levantes, diante da tribulação que se levanta diante de nós. Do modo, quando todos estão desesperados, quando todos estão agoniados, nós, como filhos de Deus, se prostrarmos confiantemente na providência do Senhor, certamente o mundo não entenderá que tipo de pessoas são essas que confiam tão fortemente no seu Deus. Na verdade, quando nós descansamos, meus irmãos, na providência de Deus, o mundo certamente ficará impactado. E isso serve para você que, se por algum acaso tem alguma perseguição na sua casa, seja por parte do seu pai que não é crente, seja por parte do seu marido que não é crente, seja parte da sua mãe que não é crente, certamente nesses contextos, ainda que nós não nos colocamos como inimigos dos nossos pais ou da nossa mãe ou do nosso cônjuge, muitas vezes somos privados de exercer a nossa liberdade cristã como de fato queríamos. Somos impedidos de vir à igreja, somos impedidos muitas vezes de fazermos as nossas devoções como gostaríamos de fazer, unicamente porque essas coisas se levantam contra nós. Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo para essas coisas, para esses que passam por essa tribulação, por essa dificuldade, a resposta não é revidar, não é pagar na mesma moeda, não é dar o mesmo troco que essas pessoas fazem conosco.
A verdade é que nós devemos descansar na providência de Deus, aceitar, meus irmãos, que o Senhor é quem está conduzindo a nossa vida, Ele é quem está pilotando o navio, o avião das nossas vidas e nos conduzindo para a direção a qual Ele quer que nós cheguemos. Na verdade, é só a partir do momento em que nós descansarmos nos terros braços do Senhor, é que nós certamente experimentaremos, nós estaremos descansando, nessa providência, e as pessoas de fato não entenderão, certamente impactará o mundo e os descrentes que não vivem essa realidade. Faça essa prova de Deus, descanse em sua providência, descanse nos seus braços. Qual a provação que você está passando? Qual a perseguição que você tem experimentado? Faça um exercício na sua vida, faça prova de Deus no seu lar, faça prova de Deus na sua casa, confie a sua vida aos braços do Senhor, obedecendo a sua palavra, amando os seus inimigos, orando pelos seus inimigos, e você verá que de fato você sairá vitorioso da perseguição que se levanta contra Deus. Disse o Senhor Jesus Cristo: não venceis o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. Essa, meus irmãos, é a vitória. Essa é as nossas armas que vencemos então a oposição que se levanta contra nós. Não é revidando, mas descansando na providência de Deus. A segunda coisa que nós vemos aqui, a partir do versículo 6 até o 14, é que nós saímos vitoriosos da perseguição de um modo íntegro, quando nós suportamos com paciência a humilhação dos nossos inimigos. É exatamente isso, meus irmãos. Somos vitoriosos quando suportamos com paciência a humilhação dos nossos inimigos. Se você é um crente, genuinamente crente, não tenha dúvida, a humilhação é algo que certamente há de chegar na sua tenda a qualquer momento. E a forma correta de superar ela é suportando ela com paciência, como faz aqui o Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo o que diz o versículo 6 até o versículo 14. Diz assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedisse. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que ele fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas eles incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que fareis então deste a quem chamais rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Aqui, meus irmãos, nós vemos a humilhação que o Senhor Jesus está passando nesse tribunal público que ele está passando, nesse julgamento público que ele está experimentando no meio, momentos antes da sua crucificação. E o primeiro tipo de humilhação que o Senhor Jesus experimenta aqui, meus irmãos, é que ele é rejeitado pelo povo. Ele é rejeitado exatamente pelo povo a qual ele veio salvar. Ele é completamente deixado de lado pela nação a qual ele está morrendo. Veja, era costume naqueles dias, na Páscoa, na Parasceve Pascal, soltar um detento. Isso se chamava a anistia pascal. Era quando o líder político soltava um dos presos para que ele fosse liberto na ocasião da festa. E acontece, meus irmãos, que naqueles dias havia um assassino que tinha sido preso. E o nome dele, como é claramente descrito aqui, é Barrabás. Na verdade, Barrabás era um amotinador,
um homem que fazia sedição a fim de roubar o trono, a fim de fazer com que Israel saísse do poder de Roma. E Barrabás é colocado aqui não apenas como um amotinador, ele é também colocado como um assassino, um homem cruel, um homem perigoso para a nação, um homem que de fato devia ficar preso atrás das grades. E acontece então que naquele dia, a multidão, os homens, as pessoas iam até o pretório, onde era o local que fazia o julgamento, e o povo requereu de Pilatos uma pessoa para que pudesse ser liberta, uma pessoa para que ele pudesse cumprir a tradição, cumprir o ritual de libertar alguém no dia da Parasceve Pascal. E Pilatos, então, percebendo que os líderes judeus haviam entregado o Senhor Jesus Cristo por inveja, ele então viu nessa oportunidade, nessa ocasião, a oportunidade para libertar o Senhor Jesus Cristo. É verdade que Pilatos não havia entendido que a acusação que os judeus estavam fazendo acerca do Senhor Jesus Cristo era legítima. Ele entendia que o Senhor Jesus não tinha crime algum. Ele sabia que aquelas acusações que eram levantadas contra Cristo não dizia respeito necessariamente a um crime contra o Estado. Sim, ele perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus disse: tu dizes, como se Jesus dissesse: tu mesmo está falando o que eu sou. De modo que Pilatos entendeu que aquilo fazia parte da religião judaica e não necessariamente contra um crime contra o Estado. E então ele, percebendo isso, ele quer aproveitar a ocasião da festa para libertar o Senhor Jesus Cristo. Mas veja só o que acontece. No momento em que Pilatos apresenta Jesus como um possível preso para ser liberto, ele coloca diante da multidão. Veja o que eles respondem. Pilatos diz assim: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Só que acontece que os líderes judaicos que estavam no pretório também, próximo da multidão, insuflou a multidão a que pedisse Barrabás. E então a multidão inteira, em uma só voz, ele clama: não nos liberte Cristo, nos liberte Barrabás, nos liberte o assassino que quer assediar o trono e quer tirar Israel debaixo do domínio de Roma. E esses homens então, meus irmãos, estão pedindo aqui a Pilatos que liberte um assassino. Em outras palavras, o que eu quero mostrar para vocês é que o Senhor Jesus aqui está sendo rejeitado pelo seu povo. Na verdade, Jesus é ofertado, é oferecido, é colocado como uma possibilidade de ser liberto, e o povo, de modo enfático, rejeita o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: não nos mande o Senhor Jesus Cristo, não nos liberte o Senhor Jesus Cristo, nos liberte Barrabás. E ele pergunta: e o que é que vocês querem que eu faça com ele? E eles dizem: crucifica-o, crucifica o Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira humilhação que nós vemos aqui da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele é rejeitado pelo seu povo, exatamente pelo povo a qual ele veio libertar da escravidão do pecado e morrer pelos seus pecados. Mas não é somente isso. O Senhor Jesus não somente experimenta a humilhação sendo rejeitado pelo povo, ele também suporta a injustiça levantada contra ele. Como nós podemos ver, Pilatos não encontra nenhuma causa de condenação para o Senhor Jesus Cristo. Ele é a lei, ele é a autoridade, ele é a pessoa que poderia ou não libertar o Senhor Jesus Cristo. E ele constata com todas as letras, com todas as evidências, que o Senhor Jesus Cristo não é digno de morte. E nem por isso, meus irmãos, Pilatos, ele se posiciona de modo a libertar o Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, ele o entrega à vontade do povo, de modo então que a condenação do Senhor Jesus aqui é decretada pelo povo de um modo injusto.
sendo então condenado à crucificação. Pilatos pergunta ao povo: o que vocês querem que eu faça com ele? E eles dizem: crucifica-o, crucifica-o. Como nós podemos ver, meus irmãos, mais uma vez, o Senhor Jesus se coloca aqui de um modo íntegro, de um modo consciente do que Deus está fazendo na sua vida. Ele sabe, mais uma vez, que tudo isso era necessário para que acontecesse. Ele mesmo havia profetizado, momentos antes, que ele haveria de vir para Jerusalém, ser rejeitado pelos líderes judeus, ser rejeitado pelo povo, ser rejeitado pelos líderes religiosos e então ser crucificado. Ele havia profetizado essas coisas, ele havia ensinado para os seus discípulos, e agora ele aceita submisso tudo isso que Deus então está colocando sobre a sua vida, de modo que muito desses judeus e muito do povo haveria de pensar que o Senhor Jesus, na verdade, estava perdendo, que o Senhor Jesus ele estava perdendo forças, que a sua popularidade estava baixando e que ele não tinha mais aquele glamour que de anteriormente. Mas acontece, meus irmãos, o que acontece na verdade é exatamente o oposto. Enquanto os líderes judeus e as demais pessoas pensam que o Senhor Jesus está perdendo, na verdade ele está vencendo, porque a vontade de Deus está sendo realizada e cumprida por meio desses homens. E nós vemos então o Senhor Jesus vencendo, suportando a humilhação que estava reservada para ele de um modo íntegro, de modo então que ele sai vitorioso. Ele não rejeita, ele não se esquiva, ele suporta com paciência essa provação, essa tribulação e dificuldade que vem na sua vida. A primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria de aplicar essas palavras, esse ensino às nossas vidas, é algo que eu gostaria que você guardasse muito bem no seu coração. Entender, meus irmãos, que a falta de percepção espiritual, ela nos leva a uma péssima decisão. Guarde isso muito bem com você. A falta de percepção espiritual, ela nos leva a tomar péssimas decisões. Foi exatamente isso que a multidão fez ao decidir por Barrabás e rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Veja que essa multidão, meus irmãos, lhe falta, na verdade, uma verdadeira percepção espiritual. E que falta de percepção espiritual é essa? Nada mais é do que a falta de fé. Exatamente isso. É porque lhes falta fé, é que eles tomam uma péssima decisão em rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Se vocês se lembram bem, a multidão é muito bem retratada no Evangelho de Marcos. Durante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo, a multidão acompanhava a Cristo, vendo os seus milagres, vendo os seus prodígios sendo realizados. Essa multidão esteve presente, por exemplo, no dia em que o Senhor Jesus realizou a multiplicação dos peixes. Havia uma multidão de pessoas e eles constataram o que Cristo estava fazendo. Muitas pessoas viam o Senhor Jesus abrir os olhos de um cego. Eles souberam de que o Senhor Jesus havia ressuscitado mortos. No entanto, meus irmãos, faltava percepção espiritual desses homens. E é exatamente por essa falta de percepção espiritual que eles então decidem de modo errado contra o Senhor Jesus Cristo. Foi oferecido a eles o triunfo, foi oferecidos a ele a coroa de glória, foi oferecidos a eles, meus irmãos, aquilo que há de mais precioso que alguém poderia receber, mas eles trocaram o Senhor da glória por um assassino, por alguém que era de fato inimigo da nação e inimigo de Deus. Lembre disso, a falta de percepção espiritual nos faz tomar péssimas decisões. Será que você já tomou alguma péssima decisão por falta de percepção espiritual? Será que você já tomou alguma decisão movida unicamente pelo seu orgulho?
Será que você já tomou alguma decisão, meus irmãos, pensando unicamente em você, ou pensando tão somente agradar um grupinho do qual você faz parte? Se assim você decidiu, movido sobre as bases desses desejos, certamente você tomou uma péssima decisão espiritual. As nossas decisões devem ser tomadas, baseadas na palavra de Deus, na vontade de Deus. Se esses homens, ao menos, buscassem a verdade, se eles, ao menos, buscassem entender quem era o Senhor Jesus Cristo, no mínimo de verdade que eles buscassem entender, eles não tomariam uma decisão tão ruim como essa, como eles tomaram. Eles fizeram isso porque não tinham percepção espiritual. E nós devemos tomar cuidado com isso. Devemos buscar diante de Deus olhos espirituais, discernimento espiritual para fazermos as nossas decisões e fazer as nossas escolhas. Só assim é que nós podemos ser vitoriosos diante das nossas perseguições. Mas ainda existe uma outra lição, meus irmãos, importante nessa passagem. Nós vemos aqui que a inimizade dos falsos crentes contra Deus é revelada em momento oportuno. Preste bem atenção nisso. A inimizade dos falsos crentes é revelada em momentos oportunos contra Deus. Em todos os lugares, em todos os ambientes, existem falsos crentes. E em um momento ou outro, a inimizade deles será revelada diante dos homens e diante de Deus. E nós temos como exemplo aqui exatamente a multidão de pessoas. Se vocês se lembram bem de exposições passadas, na terça-feira, para ser mais coerente aqui com o texto, na terça-feira da Semana da Paixão, a partir lá do capítulo 11 do Evangelho de Marcos, nós vemos a multidão recepcionando o Senhor Jesus na cidade de Jerusalém. E vocês se lembram bem como eles recepcionaram o Senhor Jesus Cristo? Eles pegaram palmeiras, eles colocaram as suas vestes no meio da estrada, e o Senhor Jesus Cristo vinha montado em um burrico. E à medida que o Senhor Jesus Cristo ia se aproximando da cidade de Jerusalém, a multidão pegou as palhas e começou a cantar: Hosana nas maiores alturas, Hosana em nome Hosana ao rei em que vem em nome de Deus, Hosana ao filho de Davi. E quem é que estava cantando aquelas canções enaltecendo o nome do Senhor Jesus Cristo? Nada mais, nada menos do que essa mesma multidão. Aqueles homens que pareciam tão crentes, que pareciam crer tanto no messianismo do Senhor Jesus Cristo, agora se coloca completamente oposto ao Senhor Jesus. Eles revelam então a sua inimizade contra Cristo, quando lhes é oferecida: vocês querem o rei dos judeus? Vocês querem o Senhor Jesus Cristo? E eles dizem: não. E o que é que vocês querem que eu faça com ele? Crucifica-o. Daquelas mesmas bocas que saíram os hosanas, agora saem essas palavras tão fortes contra o Senhor Jesus: crucifica-o, crucifica-o. A verdade é, meus irmãos, que em momento ou outro, a inimizade dos falsos crentes contra Deus há de ser revelada, há de ser manifesta diante das pessoas. Não existe meio termo, não existe aparências ou qualquer outra coisa que nos faz ser aceitos diante de Deus. A verdade é, meus irmãos, que o cristianismo é uma obra interna que acontece no nosso coração, é algo que acontece dentro da nossa natureza. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos inimigos do Senhor. Ou somos aliados de Cristo, ou nos colocamos como opositores à fé cristã. Não existe pertencer ao reino de Deus e ao mesmo tempo pertencer ao reino das trevas. Ou somos amigos, ou somos inimigos. E uma hora ou outra, a máscara dos falsos crentes hão de cair. Se não cair no tempo presente, haverá de cair naquele dia em que eles mesmos serão julgados diante de Deus, onde as suas obras serão expostas diante da sua face, e o próprio Deus há de julgar
uma por uma, evidenciando então quem de fato eram aquelas pessoas. Como anda o seu cristianismo? Como anda a sua fé? Como anda o seu compromisso com Deus? Ah, meus irmãos, apenas um cristianismo íntegro é que nos permite vencer a oposição que se levanta contra nós. No momento da dificuldade, os falsos crentes, eles abrirão mão do Senhor Jesus Cristo, optando pela salvaguarda das suas vidas. É assim, meus irmãos, então, que nós vencemos as tribulações, a perseguição que se levanta contra nós, suportando com paciência a humilhação levantada pelos nossos inimigos. E uma terceira lição ainda, que é uma terceira maneira de vencermos essa perseguição que nos é apresentada aqui no texto, meus irmãos, nós vemos aqui no versículo 15, onde nós vemos que nós vencemos as perseguições suportando com firmeza os sofrimentos causados pelos nossos inimigos. Nós vimos anteriormente que é possível que nós experimentemos humilhação, mas experimentar sofrimento também é algo possível a todo crente que é verdadeiramente compromissado com a sua fé e com o Senhor Jesus Cristo. E é possível que muitas vezes ele experimente até mesmo dores físicas e espirituais, dores físicas, mentais e também espirituais. E é exatamente isso que nós vemos o Senhor Jesus experimentando aqui no tribunal que é levantado contra ele nessa ocasião. Veja o que diz o versículo 15. Eu vou ler a partir do versículo 14, mas o 15 é o foco da nossa atenção. Mas Pilato lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Aqui, meus irmãos, esse versículo é como se ele se apresentasse diante de nós com letras garrafais. Aqui nós vemos a cartada final do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos, meus irmãos, o último golpe sendo dado no Senhor Jesus Cristo, e ele experimentando, assim por dizer, os sofrimentos que estão reservados, agora de um modo não tão drástico como será na cruz, mas que de certa forma evidencia todo o sofrimento que está reservado para o Senhor Jesus Cristo. E o sofrimento que nós vemos aqui, o Senhor Jesus experimentar, é na verdade um sofrimento mental. Ele sim experimenta um sofrimento mental da parte no tribunal, na perseguição que é levantada contra ele. Nós vimos primeiramente que a multidão rejeitou o Senhor Jesus Cristo. E não somente a multidão rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Momentos antes, na noite anterior, o Senhor Jesus, ele foi traído por um dos seus discípulos. Imagine a mente do Senhor Jesus nessa ocasião. Foi na madrugada, foi precisamente na madrugada anterior à manhã, a qual o Senhor Jesus está sendo julgado. Judas o havia traído. E não apenas isso, os seus discípulos o haviam abandonado quando os soldados romanos vieram para prender a Cristo. Pedro traiu o Senhor Jesus Cristo em plena praça pública do Sinédrio. E não faltasse isso, meus irmãos, o Senhor Jesus, quando estava no tribunal privado, dentro do Sinédrio, ele ouviu acusações falsas contra ele. Os principais sacerdotes o acusavam de ser um blasfemo. As pessoas batiam e esmurravam a face do Senhor Jesus Cristo, dizendo: quem te bateu, profetiza de fato aí, se você é um profeta. Pense em todos os flagelos que não passava na mente do Senhor Jesus Cristo, nesse momento em que ele está sendo entregue para ser crucificado. Imagine então o Senhor Jesus contemplando o que estava reservado para ele, os açoites por meio dos soldados romanos, as dores da cruz do Calvário,
Sim, certamente essas coisas espremiam a mente do Senhor Jesus Cristo. Mas não somente era um sofrimento físico, era um sofrimento também físico. Ele havia sido esmurrado. Na verdade, ele passou a madrugada inteira dentro de uma masmorra, todo machucado, ferido pelos líderes judeus, amarrado como se fosse um animal. E do mesmo modo como o animal foi entregue a Pôncio Pilatos. E não bastasse isso, Pôncio Pilatos entregou o Senhor Jesus Cristo para ser mutilado. Os soldados romanos chegaram até o Senhor Jesus Cristo e chicotearam as suas costas. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, nas pontas dos chicotes nos quais foram batidos no Senhor Jesus Cristo, haviam pedaços de ossos que entravam dentro da carne do Senhor Jesus e faziam grandes sulcos, onde jorravam jorros de sangue. E o Senhor Jesus, que fazia parte de fato aqui dos sofrimentos físicos do Senhor Jesus. Imaginem aí quanto sofrimento físico o Senhor Jesus experimentou nessa manhã na qual ele foi traído. E não bastasse o sofrimento mental, o sofrimento físico, ele também estava experimentando um sofrimento espiritual. A hora das trevas estava iniciando, o momento do terror de Deus estava se aproximando de Cristo. Ele já havia sido abandonado pelos discípulos, ele agora foi abandonado pela própria nação dele, ele foi abandonado pelos líderes religiosos dele, e agora ele foi abandonado pelo líder político dele. E em momentos mais adiante, ele não somente será abandonado por essas pessoas, mas será também abandonado por Deus quando estiver na cruz do Calvário. A cruz do Calvário representará para o Senhor Jesus Cristo nada mais, nada menos do que o abandono de Deus da sua alma. Sim, meus irmãos, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo era também espiritual. Um sofrimento no qual ele experimentou cada uma dessas gotas para que pudesse vencer em nosso lugar. E é exatamente essa a vitória que o Senhor Jesus Cristo conquista. Os líderes judeus de fato estão cantando de galo. Eles de fato estão achando que as coisas estão dando tudo certo conforme eles planejaram. Mas a verdade meus irmãos, é que eles estão perdendo. O Senhor Jesus de fato está sofrendo, mas ele está vencendo, ele está conquistando, ele está destronando os seus inimigos, ele está fazendo com que cada um por um, caia por terra, mas por meio do sofrimento que Deus havia reservado para ele. E como ele faz isso? Aceitando de modo íntegro, obedecendo, bebendo cada gota do cálice amargo que Deus havia entregue em suas mãos. Ele está bebendo gota a gota, paulatinamente, para que nós pudéssemos ser justificados, libertos e livres da condenação que um dia nós poderíamos experimentar da parte de Deus. Meus irmãos, a verdade se nós quisermos vencer as nossas provações, as nossas perseguições, devemos suportar com integridade os sofrimentos causados pelo nosso cristianismo, que nós vivemos de um modo íntegro. Pode ter certeza, a partir do momento em que você se dispor a se comprometer em viver uma vida piedosa diante de Deus, a partir do momento em que você se consagrar mais diante de Deus, a partir do momento em que você se dispor a descansar e realizar a vontade de Deus, não lhe faltará inimigos, não lhe faltará oposição. Certamente flagelos mentais, flagelos físicos e espirituais atormentarão o nosso corpo, mas esse é o modo como nós podemos vencer. Nós vencemos quando nós suportamos obedientemente a vontade de Deus. Uma aplicação muito clara, meus irmãos, do que o Senhor Jesus Cristo está fazendo para nós aqui, fazendo por nós aqui, é quando nós lembramos
do exemplo de Barrabás. Veja, o Senhor Jesus Cristo está sofrendo, está passando por todo esse sofrimento unicamente para libertar Barrabás da sua condenação. Era Barrabás que deveria passar por esses flagelos físicos que é nos apresentado aqui acerca do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus aqui, ele se coloca como o substituto, ele se coloca como aquele que tomou o lugar de Barrabás para experimentar esses sofrimentos. Na verdade, meus irmãos, Barrabás representa cada um de nós. Cada um de nós somos de fato o Barrabás que deveria passar por cada um desses sofrimentos que o Senhor Jesus Cristo está experimentando. Mas sabe o que é que está acontecendo? Sabe o que é que essa passagem está nos mostrando? É que Jesus tomou o nosso lugar. Os vergões da cruz eram para nós, os açoites eram para nós, o julgamento era para nós, mas ele se colocou no nosso lugar, ele se antepôs em nossa frente, para que a ira de Deus fosse em direção a ele, e nós fôssemos então absolvidos da nossa culpa. A verdade é, meus irmãos, é que a condenação de Cristo trouxe para nós a libertação dos nossos pecados. Se hoje de fato nós somos crentes, se hoje de fato podemos gozar da comunhão com Deus, foi porque Jesus foi condenado no nosso lugar. Jesus, ele foi colocado como criminoso, como assassino, para que nós pudéssemos ser livres e libertos dessa condenação. E é assim então que o Senhor Jesus, ele mostra que vence e sai vitorioso, ainda que aparentemente fraco, ainda que aparentemente como um derrotado. Na verdade, ele está vencendo e destronando os seus inimigos. E aqui eu gostaria de fazer uma última aplicação para que nós pudéssemos encerrar a nossa exposição. Aqui, meus irmãos, nós vemos o julgamento do Senhor Jesus Cristo, no qual ele foi condenado à morte pelos líderes judeus e substituído, por um malfeitor. Mas a verdade é que um dia um tribunal também se levantará para toda a nação. Só que desta feita, o Senhor Jesus, ele não estará mais na posição de réu. Desta feita, ele estará na posição de juiz. Ele será aquele que julgará as obras de todas as pessoas. Ele é quem convocará as nações diante de si. Ele pedirá ao mar os corpos que foram lançados no mar. Ele pedirá à terra os corpos que foram lançados na terra. E essas pessoas ressuscitarão. E aqueles que estão em vida, eles contemplarão e verão o Senhor Jesus Cristo vindo em sua glória para julgar todas as nações, todos os povos, todos os homens, e as obras dessas pessoas serão colocadas às suas vistas. E desta feita, o Senhor Jesus há de julgar um por um, obra por obra, ação por ação. E sabe quais deles serão absolvidos? Aqueles que foram substituídos por aquele juiz. Aqueles a quem o juiz o substituiu no dia em que ele foi condenado, ao passo que os outros que não foram substituídos experimentarão a condenação, os flagelos e as dores espirituais que o próprio Senhor Jesus experimentou nesse dia. O inferno, com lago de fogo e enxofre, estarão reservados para aqueles que não aceitaram o Cordeiro de Deus, que não aceitaram o Filho de Deus como seu Salvador. Como anda a sua fé e o seu compromisso com o seu cristianismo, com o Senhor Jesus Cristo? Saiba, um dia ele virá, e um dia cada um de nós que estamos ouvindo essas palavras, estaremos frente a frente com ele e daremos conta das nossas obras. E a pergunta que eu faço para você: o que é que você apresentará naquele dia ao Senhor para que o justifique das suas más obras cometidas aqui? Eu espero que você se agarre
no sangue do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício que foi feito na cruz, porque ela é a única coisa que nos pode nos livrar da ira do Cordeiro de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e que possamos de fato viver um cristianismo íntegro, de modo que nos faça vencer as perseguições e as tribulações que se levantam contra nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ouvir. Obrigado pelo teu Filho bendito, Senhor Deus, que como um cordeiro mudo, como um que não revidava, que não buscava o seu próprio interesse, aquele que sempre fez o bem, se colocou manso e tranquilo, obedientemente à tua vontade, experimentando até mesmo a morte de cruz. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que possamos renovar a cada dia o nosso compromisso contigo, renovar o nosso compromisso como cristãos, de viver com integridade a tua palavra, que ela possa ser evidenciada em nossas vidas, de modo, ó Deus, que quando formos colocados em momentos difíceis, como esses que o Senhor Jesus está passando, nós possamos ser achados íntegros, sinceros e verdadeiros, e não abandonando ou negociando a fé que o Senhor colocou em nosso coração. Que a semelhança do Senhor Jesus Cristo, possamos nos colocar corajosos e valorosos, valentes, diante da perseguição e da tribulação que se levanta contra nós. Assim nós oramos, ó Deus, agradecendo desde já a tua boa vontade em nos atender à oração e falar ao nosso coração. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.